Saudações em Cristo. Eu sou o pastor Manuel Cano, do Ministério Capacitar. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos voltar ao tema Estratégias de Ministério para pequenas e novas igrejas. E hoje vamos falar sobre o assunto Igreja Mãe. Talvez você tenha achado estranho eu colocar o tema de Igreja Mãe como estratégia de ministério. Fato é que muitos projetos de plantação de novas igrejas não têm ou não tiveram uma igreja mãe. Quero afirmar que ter uma igreja mãe deve ser um modo normal de surgir ou de se plantar uma nova igreja. Igrejas devem ser geradas por igrejas. Iniciar uma igreja sem ter uma igreja mãe pode ser um grave e grande erro. No entanto, hoje, muitos iniciam igrejas sem ter por trás o apoio de uma igreja mãe. Que tipos de apoio uma igreja mãe pode dar para uma nova igreja? Então vejamos algumas coisas. Número 1. A igreja mãe pode dar apoio espiritual. O apoio espiritual concedido pela igreja mãe à nova igreja é de vital importância. O trabalho de plantação de igrejas precisa mais do que tudo de intercessão constante. Ele precisa também uma herança doutrinária, um estatuto denominacional, um nome e um vínculo com o movimento que lhe deu origem. Número 2. A igreja mãe pode dar apoio com equipamentos. A igreja mãe pode ajudar a nova igreja fornecendo ou doando equipamentos básicos necessários ao novo templo. Uma igreja nova está começando, praticamente não tem nada. Mas a igreja mãe pode ajudar doando cadeiras, bancos, púlpitos, equipamento de som, imagem, mobiliário para a escola dominical, instrumentos, quadro de giz e outros aparelhamentos necessários a uma nova igreja. A igreja mãe também pode dar apoio com pessoas. Se a nova igreja for na mesma cidade ou região da igreja mãe, poderá haver o apoio de membros da igreja mãe frequentando os cultos da nova igreja. Neste caso, a nova igreja deve adotar, a princípio, dias e horários diferentes para os cultos. Assim, os membros da igreja mãe podem dar um apoio à nova igreja em seu começo. Esse apoio de pessoas com a presença nos cultos, ele é muito importante no início do trabalho, pois pessoas atraem pessoas, mas tudo deve ser combinado com a liderança da igreja mãe para não haver conflitos. Em alguns casos até, quando a igreja filha fica num bairro da cidade e existem irmãos da igreja mãe naquele bairro, muitas vezes esses irmãos acabam optando para participar da congregação e são cedidos pela igreja mãe, então, para fazer parte da nova igreja, o que acaba sendo uma bênção. A igreja mãe pode dar apoio através de obreiros. Nas igrejas maiores, sempre existem pessoas com diversos talentos, mas que nem sempre têm a oportunidade de servir. Isso ocorre por várias razões, não cabe aqui nós entrarmos nessa questão. Mas o fato é que essas pessoas poderão ajudar muito numa igreja nova. Poderão apoiar com seus dons, talentos, até que a nova igreja possa treinar seus próprios obreiros para assumir esses ministérios. Alguns irmãos da igreja mãe podem até realizar esse trabalho de treinamento de novos obreiros para a nova igreja. A igreja mãe pode dar apoio através de seus membros em projetos de impacto evangelístico. Como a igreja está começando, ela precisa se tornar conhecida no bairro. Ela precisa mostrar ao bairro que ela veio para oferecer coisas boas. E ela pode então realizar vários trabalhos de impacto evangelístico. É difícil realizar todos, mas cada nova igreja vai escolher alguns desses trabalhos e, com a ajuda da igreja mãe, poderá então realizar uma escola bíblica de férias, um trabalho de evangelização de porta em porta, conferência evangelística, mutirão missionário,
tarde feliz para crianças, culto ao ar livre, cursos grátis oferecidos à comunidade. Pode-se fazer também um trabalho evangelístico com o lado social. Então são vários os trabalhos de impacto que podem ser realizados com a ajuda da Igreja Mãe. A Igreja Mãe pode dar apoio financeiro. A Igreja Mãe poderá fornecer recursos para pagar o aluguel de uma casa ou de um salão para a nova igreja. Ainda pode ajudar no sustento financeiro ou numa ajuda de custo para o obreiro da nova igreja. Esses apoios, então, devem acontecer no começo, até que a igreja nova, a igreja filha, possa assumir esses compromissos financeiros, o que ela deve buscar persistentemente. Número 7. A igreja mãe pode dar apoio patrimonial. Um dos maiores desafios para começar uma nova igreja deve ser adquirir um terreno para construir um templo. Então, o apoio da igreja mãe é fundamental para que isso possa ocorrer. Novas igrejas que começam sem o apoio de uma igreja mãe, muitas vezes nunca conseguem sair do aluguel. Deve-se pensar em comprar um lote de boas dimensões, sempre maior do que é necessário para uma residência, pois os projetos de igrejas nas áreas urbanas, eles têm várias exigências para serem atendidas, como por exemplo, recuos, espaço para estacionamento, rampas, saída de emergência, tem que se adequar a zoneamento e uma porção de outros critérios técnicos. O terreno não deve ser muito pequeno, pois além da nova igreja construir um templo, ela também necessitará construir no futuro um prédio de educação religiosa, uma casa pastoral ou um apartamento missionário, enfim, ela sempre precisará de mais espaço. Um terreno pequeno poderá limitar para sempre o crescimento da nova igreja. Esperar um pouco mais e obter mais recursos para comprar um terreno maior valerá a pena. A igreja mãe pode também ajudar a construir um prédio básico para a nova igreja, participar de campanhas de construção, mutirões, doar projeto, doar o material, recursos financeiros. São várias as maneiras que a igreja mãe pode ajudar na questão patrimonial. Número 8. A igreja mãe pode dar apoio jurídico. No início da nova igreja, ainda como congregação da igreja mãe, a igreja filha pode utilizar o CNPJ da igreja mãe para alocação de salão, compra de móveis e até imóveis, enquanto não for organizada juridicamente. Quando ela for organizada juridicamente, as responsabilidades de locação, as escrituras de imóveis, todo o patrimônio deve ser transferido para a nova igreja. Então, qualquer patrimônio da nova igreja, ele nunca deve ser comprado, nunca deve ser colocado em nome de pessoas físicas. Ou ele é colocado em nome da igreja mãe, ou então da nova igreja, a partir do momento que ela for constituída em pessoa jurídica. Espero que aqueles que se sentem chamados para iniciar novas igrejas tenham compreendido que uma igreja mãe deve ser parte fundamental da sua estratégia para fundar um novo trabalho. Igrejas novas, pequenas ou estagnadas que não têm uma igreja mãe podem buscar ser adotadas por uma igreja maior e tentar desse modo alcançar apoio para um desenvolvimento progressivo e sustentável. Num certo sentido, eu também espero que esse vídeo possa despertar igrejas mães a darem um apoio mais consistente e efetivo às suas congregações. Geralmente as igrejas mães podem fazer mais do que normalmente fazem. Podem fazer mais do que dar apenas um nome à nova igreja. E eu espero que este vídeo seja um desafio também para as igrejas mães. Então, nós chegamos ao final do nosso vídeo. Eu espero que você tenha compreendido que ter uma igreja mãe é uma coisa fundamental no processo de plantação de uma nova igreja. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo vídeo.